Vídeo de como funciona o diodo e do que é um diodo, o que a gente faz com o diodo, quais são as principais aplicações. É um vídeo bem básico, tá, pessoal? É para aprender mesmo como medir, né, testar um diodo, saber o básico sobre ele, né, nada muito complexo. Então, é o seguinte, o diodo é um componente eletrônico que permite a passagem da corrente elétrica somente por um sentido. Então, é assim, o símbolo do diodo é esse aqui. E ele tem essa barrinha aqui. Por aqui, ok, ele deixa passar. Agora, se for passar corrente por aqui, não, ele não deixa passar. As principais aplicações do diodo, elas são para retificar corrente alternada, que é aquela corrente onda que vai, né, a senoide, né, que vai subindo e descendo para uma corrente contínua, porque como ele barra de um lado, a corrente passa de um lado, a onda passa de um lado, não volta do outro, então ela volta só de um jeito. E se você colocar ele disposto de, né, em sequência ali, ele vai conseguir fazer ele ficar uma corrente contínua pulsante. Então ele transforma de corrente alternada para corrente contínua, essa é a principal aplicação dele. A segunda aplicação dele é diodo emissor de luz, né? Ele faz esses LEDzinho que emite luz, então ele consegue, a junção dele consegue emitir luz. E a terceira aplicação dele é segurança. Se a gente tem um componente aqui muito importante que não pode ser afetado, que é mais caro, que é mais importante, a gente bota um diodo aqui para que esse componente não queime se acontecer alguma coisa. Não pode voltar energia. O componente manda energia, mas não pode voltar energia nele. Então o que acontece? A gente bota o diodo como um componente de segurança para se queimar, queima o diodo e substitui ele fácil, né, de forma rápida, fácil, e não compromete o componente mais importante, né, um chip mais importante, um transistor mais importante, seja lá o que for, não volta a corrente. E como ele é feito por dentro é dessa forma, ó. Ele é um componente eletrônico semicondutor, que tem um semicondutor do tipo N e um semicondutor do tipo P juntos, que é uma parte negativa e uma parte positiva. Então, essas duas partes é que fazem conseguem fazer essa função de fazer ele passar para um lado, mas bloquear a função dele passar para o outro lado. Então, essa é a característica do diodo. Agora, vamos aprender como testar. Ó, a gente bota ele na escala de continuidade. Primeiro vamos testar o LED. O LED é o mais facinho. O lado negativo dele é o lado mais curtinho. Sempre vem assim. É esse aqui. O lado positivo dele é o lado da perninha mais comprida. Se a gente botar aqui na continuidade, ele tem um pouquinho de energia, então liga ele. Se o LED estiver ligando, é porque tá bom. Do outro lado, ele tem que dar o circuito aberto aqui. Ele tem que dar esse 1 aqui. Ele não pode mexer, não pode fazer nada. Ó. Do outro lado, ele não liga e tá certinho. Então, de um lado passa a corrente e liga ele. Do outro lado não passa corrente e não liga ele. Então a gente sabe que ele está ligando, tá bonito por causa disso. Se ele não ligar de nenhum dos dois lados ou se ele estiver apresentando fuga nele, ele está com problema. O diodo tradicional é esse aqui. A gente vai olhar, ele tem uma faixinha. Essa faixinha aqui significa esse pauzinho aqui. Então, por esse lado aqui ele não conduz e por esse ele conduz. Quando a gente mede ele na escala de continuidade, na mesma escala, de um lado ele tem que apresentar uma certa resistência e do outro lado ele tem que dar um circuito aberto porque ele não passa nada. Então a gente vai medir, ó, de um lado deu 641 de resistência, tá certo? Do outro lado ele não pode dar nada. Olha lá, circuito aberto. Não deu nada, então esse diodo tá bom. Esse aqui é um diodo antiguinho, ele funciona da mesma forma, ele é a mesma coisa que esse. Ele tem a faixinha dele aqui, ó, como vocês podem ver, ó, tá bem aqui a faixinha dele, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. A faixinha dele tá aqui. Então, se eu colocar ele aqui, ele tem que dar uma resistência 684. Se eu inverter ele, ele tem que dar um circuito aberto. Então, ó,
Circuito aberto, não passou nada. Esse diodo tá perfeito, funcionando. Aqui eu tenho um diodo Zener, é um outro diodo que ele também ele mexe com queda de tensão, ele é uma outra aplicação também deles. Vamos para medir esse diodo Zener é a mesma coisa. Vocês podem procurar mais sobre ele na internet para saber como que é, tá? Eu aqui só vou falar o básico de como testar ele, de como fazer e o básico de como que ele funciona. Ó, 680 ohms de um lado e do outro lado tem que dar circuito aberto. É assim que a gente testa, ver se um diodo ele tá bom. Tá perfeito. Por último, esse diodo de germânio, ele é a mesma coisa, só que ele dá uma resistência um pouco menor, não quer dizer nada. Tá perfeito, ele tá funcionando certinho, ó, bonito. 302 ohms. Do outro lado ele não pode deixar passar a corrente, não pode deixar passar nada, então ele tá um circuito aberto. É isso aí. Basicamente, pessoal, se a gente for ver da forma mais simples do mundo, como testar um diodo, o que que um diodo faz, como que ele é feito por dentro, qual é o símbolo dele, é isso aí. Não tem segredo, não tem mais nada. Pode ser que você ache pela internet uma aplicação um pouco mais complexa, algo mais estruturado, ensinando alguma coisa, mas o básico é isso aí. De um lado ele passa corrente, do lado que está a barrinha ele não passa corrente. Esse é o funcionamento dele. Ele retifica de corrente alternada para corrente contínua, ele serve como um emissor de luz, né, como nesses LEDzinho, ele serve como componente de segurança para a corrente não passar e queimar um outro dispositivo, e ele serve como queda de tensão no caso do diodo Zener, né, e algumas outras aplicações se vocês forem procurar pela internet. Mas o básico é isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês a aprender alguma coisa e ajudar numa manutenção, num projeto, essas coisas. E até a próxima, pessoal.